CoachCast no ar, o podcast para a sua carreira, para a sua liderança e para o seu negócio, sempre com um convidado ou uma convidada muito especial, para que você cresça, para que você tenha vários insights. E para você que ainda não nos segue, seja no YouTube, no Spotify ou a plataforma preferida, que nós estamos em todas elas de podcasts, por favor, vai lá, começa a nos seguir, nos acompanhe, e os convidados aqui são sensacionais. E hoje, em especial, tem um convidado aqui que eu tenho muita admiração por ele, conheço ele há algum tempo já, antes da pandemia, e desde então a gente tenta organizar essa gravação e não conseguia, mas hoje a gente conseguiu estar aqui juntos. Ramiro, muito prazer estar aqui contigo hoje, obrigado pela sua gentileza, sei da agenda super corrida sua, e, por favor, se apresente aqui, quem é Ramiro? Muito obrigado, Sérgio, maravilha, realmente ameaçamos bastante, finalmente estamos juntos aqui, um prazer imenso estar aqui no CoachCast. Meu nome é Ramiro Novak Filho, tenho 69 anos, trabalho com treinamento e desenvolvimento desde o século passado, desde 1976, trabalhei em empresas, em 88 eu entrei numa empresa de consultoria, e em 93 eu montei a minha própria empresa chamada Exponencial. E nessa empresa nós trabalhamos no Brasil todo, já fizemos trabalho no México, no Chile, na Colômbia, Estados Unidos, Portugal. Gosto muito do que faço, acredito muito no que faço, e a nossa especialidade, além do coaching, é ajudar as pessoas a serem as melhores pessoas que elas puderem ser. Então é isso. Sou casado, tenho 2 filhos e adoro trabalhar com gente. E estar com você aqui é uma realização, Sérgio. Que legal, e realização para mim também, e assim, eu te acompanho, né, você sabe disso, e até você estava num podcast aí do administradores.com, esses tempos, aí eu olhei aquilo, acho que foi o mês passado, se eu não me engano, e aí eu falei, poxa vida, para lá que eu tenho que retomar aqui com o Ramiro para a gente gravar, porque você tem uma trajetória muito legal e que vai contar tudo aqui para inspirar mais gente ainda, sem dúvida alguma. Muito bom. Olha, Sérgio, trabalhar hoje com treinamento e desenvolvimento tem sido bastante bom, porque as empresas voltaram novamente a atenção para a gente, para pessoas. A questão da segurança psicológica, a questão da saúde mental voltou forte, principalmente depois da pandemia, e os executivos estão fazendo um trabalho de aprimoramento nessa parte. Mas, como nós sabemos, você pode fazer o que você quiser com as pessoas, entregar o que você quiser, e se elas não decidirem fazer, elas não farão. Então, um dos maiores momentos dos meus treinamentos é quando eu coloco para as pessoas, para os líderes que estão ali fazendo treinamento, que eles não conseguem motivar ninguém. A motivação é intrínseca, nós podemos mexer com extrínseca. Mas se as pessoas não quiserem fazer, elas não farão. E é exatamente esse trabalho do coaching. Se a pessoa não decidir que aquilo é importante para ela, não há o que faça as pessoas fazerem. E nós dois temos uma responsabilidade muito grande. O tempo que eles levam para nos aprovar é muito pequeno, é muito pequeno. Aceitei e não aceitei. E a responsabilidade é muito grande. E é interessante nesse processo que você vai influenciar, muitas vezes, a carreira dessa pessoa, a vida dessa pessoa. Então, o cuidado tem que ser muito grande. Você tem que estar muito preparado. Eu acho que o que aconteceu, né, Sérgio? Muitos curiosos aí no mercado, dizendo que são coaching, e acabaram denegrindo um pouco essa expressão. Mas para nós que somos profissionais sérios, nós sabemos da importância de você conversar adequadamente com as pessoas. Então, eu tenho um trabalho de base, onde eu entendo o histórico de vida da pessoa, como é que ela fez. E o que é mais interessante, depois de algumas sessões, a pessoa diz assim, não, não é possível, você estava aqui do meu lado, como é que você sabe isso? E acho que esse é o grande momento
que a sinergia está conquistada, Sérgio. Então, é bastante gratificante. Na minha carreira, eu já fiz o coach com mais de 300 pessoas, coach de 40, 50, 60 horas, e os acompanhamentos com o treinamento e depois 1 hora e meia ou 3 horas de acompanhamento pós-treinamento, esse eu posso dizer para você que eu já passei de mais de 1.000 pessoas. Que Então, legal. assim, e são pessoas que você vai te conhecendo, são pessoas que você vai fazendo, alguns são seus amigos, nessa escalada, muitos CEOs, e CEOs jovens, Sérgio, eles não têm com quem falar, né? Então, quando ele consegue conversar com a pessoa como você, ou vem conversar comigo, eles podem abrir o jogo, eles podem pedir informações, porque eles têm que decidir uma série de coisas. E uma das coisas que eu mais gosto no processo, quando tem um processo de confiança muito grande, eu falo assim, ó, se você for explodir com alguém, liga para mim, liga para mim. Por quê? Porque você é CEO, né? Você pode explodir, mas não é um bom negócio. E essa foi muito... Eu gosto de contar esse caso. Aí ele ligou um CEO. E eu olho ali e falei, o sinal do Batman aqui, deixa eu atender. Ele falou assim, Ramiro, hoje eu vou explodir. Eu falei, tá bom, conta para mim. Aí ele falou, contou. Falei, agora? Falei, agora eu estou tranquilo para fazer a reunião. Acho que esse grau de confiança é que a gente deve despertar nas pessoas. E o trabalho que eu faço é um trabalho que a gente vai fazer a entrevista com o coach, eu entrevisto os liderados dele, eu entrevisto muitas vezes o próprio líder deles, os pares. Então, ele tem, no primeiro momento, Sérgio, um raio-x de como é que ele está impactando o meio. E nós sabemos que a hora que ele recebe essa informação é complicado, complicado. Porque Então, os liderados deles, as perguntas são muito bem direcionadas, não há identificação, à exceção do líder, que ele sabe as respostas do líder. E como todo mundo está com vontade de ajudar, é muito legal. E, no final do processo, eu repito as entrevistas com as pessoas. E aí, o grau de crescimento é fantástico. Aí as pessoas falam assim, poxa, mas estava em você fazer isso. E o que eu sempre digo assim, né? Não fiz nada, só te dei um empurrãozinho. E isso eu aprendi com o meu primeiro chefe. Quando eu agradeci ele, eu falei assim, não, Ramiro, só te dei um empurrãozinho, o resto você faz sozinho. Acho que o nosso papel como coaching é esse, é ajudar as pessoas a dar esse passo, a acreditar nelas mesmas. Até mesmo elas enxergarem se aquele é o caminho delas. Uhum. E tem dado certo. Desde 93 tem dado muito certo. Muitos que eu tenho diretores de RH, que são meus clientes, tenho CEOs de grandes empresas, e é bom eles... E o que acontece depois disso, né, Sérgio? O trabalho fica tão bom que eles nos contratam depois para fazer a parte de desenvolvimento de liderança, aí a minha equipe entra em ação. E eu não vou citar o nome, mas teve uma empresa em que eu fiz o coach com o CEO e depois com os 7 diretores da empresa. Que legal. Então, eu acho que esse é o grande reconhecimento. E é um trabalho sério, né? Ou você entra com seriedade para ajudar as pessoas, ou você é desqualificado. E o meu trabalho é de resultado. Tanto é que aqui na nossa empresa, nós não somos consultores, Sérgio, nós somos resultadores. Então, Muito bom. não existe essa palavra, nós criamos porque nós queremos realmente entregar resultados. Então, isso é um pouco da história. Que legal. Eu tenho várias curiosidades aqui, né? Porque você já me deu muitos insumos para a gente ficar, inclusive, aqui o dia todo, viu, Ramiro? Mas vamos ser objetivos, né? Até em respeito ao tempo dos nossos ouvintes e de quem nos assiste também. Mas olha que interessante. Eu quero começar o seguinte, até porque foi um ponto que você trouxe aqui que eu acho super relevante. O trabalho feito de forma séria. Por quê? A gente vê hoje muitos memes na internet, Instagram, TikTok,
o desmerecimento desse trabalho, não tanto quando se fala em consultoria, mas principalmente em mentoria e coaching. Então, assim, as pessoas vão, fazem aqueles treinamentos, pegam recortes de treinamentos, e lá pega, eu lembro tem um meme muito interessante, que é o cara gritando no tablado ali, num treinamento, aí ele fala, isso aqui é coaching, e aí o pessoal comenta, né? Que efetivamente, se você pega um recorte, você tem que entender o contexto de tudo isso. Pode até ser que aquela pessoa seja um excelente treinador. Como é que você vê esse tipo de coisa e se tem alguma resistência ou não nos lugares que você passa? Olha, é interessante isso, as pessoas acabaram desmerecendo. É o que eu disse, a pessoa perdeu o emprego, agora eu sou coach. Amigo, acho que você não entendeu bem o que é isso, né? Então, eu sou coach. Não acredito nisso. Os, os meus clientes, todos eles, eu faço uma apresentação do processo, como é que vai ser, que não vai execrar, a pessoa vai ter uma série de assessment para ela entender o momento dela. E eu apresento com o processo todo, ó, vai acontecer isso, interessa para vocês, e aí interessa. E uma outra coisa, Sérgio, eu não faço o processo por fazer. Eu sempre pergunto, quando eu sou chamado para ajudar um executivo, mesmo que seja CEO, porque aí eu falo com o conselho de administração, eu digo assim, essa pessoa está dentro do barco ou está na prancha? Se ela estiver dentro do barco, eu falo assim, então eu vou fazer o processo. Mas se ela estiver na prancha, falar, amigo, você já decidiu que ela não vai ficar. Por que é que você está me chamando para ajudar a empurrar? Não vou fazer isso. E alguns falam, não, mas veja, a gente... Não é questão de pagar, a questão é da seriedade do meu trabalho. Eu não quero ser conivente com uma situação que você já decidiu. Então, acho que nesse momento que a pessoa está me contratando, eu já faço o coach ali. Amigo, você quer salvar essa pessoa mesmo? Você quer desenvolver essa pessoa? Tudo bem, então você fala comigo. Agora, não venha querer que eu seja o reforço para uma decisão que você já tomou. E, às vezes, a gente não fecha o contrato, mas, na grande maioria dos casos, o contrato é fechado exatamente por essa clareza. E muitos dizem assim, nossa, Ramiro, você fala o que tem que falar. Falei, olha, é o meu papel. E eu fiquei tão feliz numa empresa que o presidente falou assim, olha, Ramiro, é bom ser consultor, né? Falei, presidente, por gentileza, me fale mais sobre isso, né? Ele falou, não, porque você pode falar coisas que eu não posso. E é verdade. E é um cuidado muito grande, porque o trabalho, né, Sérgio, você tem que lembrar que você está mexendo com quando é na empresa, você não está mexendo só com aquela pessoa. Né? Por isso tem que ser uma coisa muito idônea. Você vai mexer com o entorno dele, porque as pessoas que você entrevistou. Então, o coach não pode. Claro, tem animadores de torcida, acho que tudo bem, como animador de torcida. Eu respeito muito dessas pessoas que colocam para as pessoas, mas eu sempre faço o seguinte: o que acontece depois? Então, você vai lá, as pessoas aplaudem, ficam felizes, mas você sai de lá e fala assim, mas o que eu estou levando? E o meu trabalho é o que você vai levar para a sua vida. E as declarações são sempre assim, Ramiro, você não mexeu só na parte profissional, você mexeu na minha parte pessoal. Aliás, eu sempre coloco para assim, quando você me contratou para falar com uma pessoa. Nós não somos seres profissionais divididos pela atividade humana. Nós somos seres humanos engrandecidos pela atividade profissional, o que é bem diferente. Então, eu falei assim, cara, está mexendo no todo. Então, não tem como você fazer alguma coisa sem mexer. E acho que esse é o grande diferencial, né, Sérgio? Eu trabalho com uma pessoa que, por acaso, é um profissional. Que bacana. E, Ramiro, isso aqui tudo me trouxe também, assim, duas questões. Eu vou fazer a primeira pergunta, como um CEO, um diretor pode impactar positivamente um time que está desmotivado? Porque eu sei que são várias formas, assim, dependendo do tamanho da empresa, às vezes
existe uma debandada da empresa por questões culturais. Como que a pessoa pode colocar isso no eixo de novo? E é responsabilidade de quem está no topo fazer isso, porque afinal de contas é o capitão, né? É o timoneiro do barco, é ele que dá a direção. Pois é. E isso é uma coisa bastante interessante, né? Quando a gente vê lá o pipeline de liderança, eu falei assim, quando você chega do topo como CEO, você só tem três coisas para você fazer. Manter o market share, garantir o EBIT, né, e o retorno para os acionistas e animar a galera. Aí, o teu papel como CEO é dar as informações, tornar claro o que pode, o que não pode, respeitar as individualidades e estar presente. Falei, CEO que aparece para dar bronca, para corrigir, esse indivíduo vai afastar os seus liderados. Eu sempre digo assim, os grandes líderes, quando eles chegarem num lugar, tem que ser acontecimento. Ele tem que levar as informações, ele tem que saber como direcionar a organização, como mostrar como a organização está, como é que a organização precisa daquelas pessoas, como é que elas podem contribuir. Se ele não tiver esse expediente, é bem provável que as pessoas se sintam mal. E nós sabemos, pelo Gallup, que as pessoas não pedem demissão da empresa, pedem do líder, mas também ficam pelo líder. Então, eu trabalhei com CEOs que eles eram muito duros, mas era assim, mão de ferro com luva de pelica. E as pessoas saíam de lá e diziam assim, eu não posso ficar devendo para esse homem. E às vezes as palavras nunca faltaram com respeito, mas foram duros quando tinha que ser duros, dizendo, olha, vocês prometeram isso e vocês não fizeram isso. Essa situação não é viável. Mas ele também era o primeiro a dizer assim, fantástico o que vocês fizeram. Então, para que você consiga o empenho da galera, surpreenda as pessoas fazendo a coisa certa, Sérgio. É muito comum as pessoas falam, não, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Não, você vai esperar a vida toda e não vai acertar. Aí alguns dizem assim, Ramiro, mas essa questão é complicada. E quando não sair certo, o que você faz para como vai ser? Você corrige. O que não pode é você ficar esperando as coisas entrarem nos eixos sozinhas. Elas não entrarão nos eixos sozinhas. Então, você precisa ser claro, transparente, passar a sua mensagem e com os seus liderados diretos, fazer sempre o one-on-one. Muito bom. Esse é o grande exemplo. Quando o líder faz o one-on-one, tudo acontece. E é impressionante. Quando ele não faz, as pessoas também dispersam. Eu lembro de uma universidade em que tinha trabalho preparatório, Sérgio. O trabalho preparatório a pessoa vai deixando, 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 depois não, fica em cima da hora e não faz. Era um professor, todos os decanos, todo o pessoal da cúpula da universidade. E eu falei para a chanceler número 1. Falei, madre, a senhora precisa fazer a lição, porque assim, o que a senhora está me trazendo para fazer é liderança pelo exemplo. Eu sei que a senhora vai fazer. E aí, cheguei lá, quando nós começamos o trabalho, falei assim, bom, vamos falar do trabalho para tal, porque a primeira coisa que eu cobro é isso. Falei, madre, a senhora fez? Ela falou, fiz, Ramiro. Eu tive que, entre fazer o trabalho, eu tive que viajar para a Índia, fiquei lá, mas está tudo pronto o trabalho aqui. Você quer ver, Ramiro? Falei, não, não, a gente vai trabalhar no mesmo tempo. Falei, tem alguém aí que não conseguiu fazer? 99%. Então, quando a pessoa fala liderar pelo exemplo, algumas pessoas dizem assim, quer ir lá fazer, colocar a mão na massa. Cara, não liderar pelo exemplo. Uma moça que eu fiz coaching, esse caso é muito, muito emblemático. Ela me chamou para fazer o coaching, quando eu cheguei lá, você não vai acreditar, sabe? Eu estava na pista, ajudando a calibrar os pneus dos caminhões. Vou para a sala dela. Eu falei, o que você estava fazendo lá? Ela falou, não, isso é liderança pelo exemplo. Eu falei, olha, quando nós acabarmos o nosso processo, você vai ver que não é isso. E foi tão engraçado que ela era massa. Tal. Quando deu, o programa tinha 8 meses. Quando deu o quarto mês, ela ligou para mim e falou assim, Ramiro, olha, acho que
Eu estou muito chateado, porque eu não estou fazendo nada. Eu estou aqui, cara, eu estou preocupadíssima. Eu acho que eu vou parar o coach. Não, acho que você tem toda a razão de parar. Mas vamos falar um pouquinho de números? Ela falou, EBITDA, ele falou, bati, market share, aumentei, turnover, diminuiu. Ela falou assim, olha, vamos continuar. Né? Então, certo, quando a gente fala de CEO, a liderança, por exemplo, é fundamental. Você não pode querer que as pessoas façam aquilo que você não está dando exemplo. Então, nas empresas em que eu trabalho, o número um está lá, ele vem. Eu tive agora uma empresa, essa acho que é o gratificante. Eu voltei para essa empresa depois de 8 anos, ou seja, eu fiz um trabalho com eles há 8 anos, e eles falaram assim, Ramiro, volta aqui. Agora você vai fazer com toda... E ele tinha comigo um horário das 8 às 9. Esse homem, no carro, ele ligava o celular no carro dele e fazia. Ele falou, Ramiro, não vou conseguir, mas eu não posso deixar de fazer. Rapaz, mas isso era rastilho. E ele, na reunião de diretoria, ele falou assim, olha, é importante fazer o trabalho. E não falou, as pessoas não faltavam. E quando ia faltar, elas respeitosamente falavam, Ramiro, olha, podemos mudar. Então, isso não é inversão de papel, isso é respeito. Isso é respeito. Mas, Almiro, então, a sua pergunta responde assim, lidere pelo exemplo e surpreenda as pessoas fazendo certo. Que bacana. E eu só quero trazer o conceito que você falou de pipeline aí da liderança, que é do Ramcharan, né? Então, e justamente tem todo o composto aqui, porque primeiro, gerenciar a si mesmo, gerenciar os outros, gerenciar gestores, o gestor funcional, gestor de negócios, gestor de grupo e o gestor corporativo, que é o que está no topo da pirâmide. Sem dúvida alguma, sensacional essa explanação que você trouxe. E a gente falou, Migão, você só tem 3 coisas para fazer. Faça bem feito. Faça bem feito. Muito bom. E, muito bom. Então, Sérgio, essa é a forma que eu trabalho. E desde 93, que eu decidi ter minha própria empresa, tenho aí atuado com grandes grupos e tem sido, assim, gratificante. Gratificante você poder ajudar as pessoas. E o que é mais interessante ainda, você sabe a importância disso, você vai de empresa para empresa pelo teu network. E se você não fizer esse bom trabalho, desculpa, você está fora da Está lista. fora do circuito. Acho que você deve ter visto isso, né? Uma pessoa faz um treinamento e processo de comunicação, ele vai falar que precisa ter confiança no grupo. Só que ele esquece de dizer que o indivíduo deve cair para trás. Ele fala, vamos, confia na pessoa, e o cara cai para frente. Então, o coach também tem que saber para que lado que a pessoa tem que ir. É verdade, não, sem dúvida. E eu queria trazer um outro ponto aqui, duas coisas. Qual que é a tua formação? Eu já devia ter te perguntado isso no começo, mas a gente entrou por outros caminhos e foi tudo bem também, não tem problema, não tem uma ordem, uma sequência exata para as coisas. E como você se mantém hoje atualizado, porque o mundo, apesar de tem coisas que não mudam, né? Algumas que você falou aqui não mudam, são imutáveis, mas não é uma receita de bolo. Mas como se manter hoje conectado? Bom, eu sou administrador de empresas, formado pela Exam, e estou na lida aí como consultor desde 1988. Então, como eu coloquei para você, a minha empresa já treinou mais de 100 mil pessoas. Nós já fizemos trabalhos, como eu falei, no México, no Chile, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, e fomos até a Tailândia. Quando o pessoal fala assim, Ramiro, vocês vão fazer o trabalho na Tailândia. Que legal, foi online, mas fomos na Tailândia, pronto. Foi na Tailândia. Foi na Tailândia. Você foi até lá, marcou presença online. Outra foi legal, Ramiro, você vai para a Tailândia. Que legal, só que era no Pará, lá na Agropalma, lá no Pará, que você conhece bem a Agropalma. Uhum. Como é que eu me mantenho atualizado? Eu faço muitos cursos. E os cursos que eu estou fazendo atualmente são todos eles voltados à inteligência artificial, voltado para a liderança. Eu já fiz cinco treinamentos sobre inteligência artificial, não só aplicada à minha área, mas para entender como é que... Aliás, eu não sei se sou eu que estou aqui agora, né? Eu tenho dúvida se sou eu mesmo que estou aqui.
tamanha é a versatilidade da inteligência artificial. Então, eu faço muitos cursos de atualização em termos de liderança, na parte de coaching, na parte de processos, isso é importante. Mas a minha recomendação agora é que os executivos estudem essa questão da inteligência artificial, Sérgio. É impressionante o que vem por aí, o que já tem por aí, e participo de fóruns também. Esse ano aqui eu vou participar agora em março de um fórum de recursos humanos, 2 dias. Em maio eu vou participar do fórum sobre Change Management, gerência de mudança, que é uma das minhas especialidades. E assim, se você, mas, Ramiro, você está com 69 anos e não. Cara, estou estudando há 2 anos saxofone. Olha só. Não, você não. Ou você mexe com a tua cabeça, você para. E se eu não estiver com essa atualização, eu não consigo conversar com os meus clientes. Os meus clientes, eu já fui mais jovem na sala de aula. Hoje eu sou mais velho na sala de aula. Então, a juventude hoje vem muito bem formada. Ou você fala de igual para igual, de conhecimento, ou você está ultrapassado. Então, a minha atualização é com cursos. E veja, eu vou participar de 2 seminários enormes agora, para isso. Vou participar agora, eu fiz a inscrição também, o Estadão está promovendo o São Paulo da inteligência artificial, é um evento enorme também, de 3 dias, onde eles vão falar de inovação, aqui em São Paulo, vai ser no Pacaembu. Então, assim, mas por que você vai nisso? Eu preciso estar nisso, senão eu estaria desatualizado. E utilizo a exaustão a inteligência artificial. Agora, é impressionante como tem gente que é tacanha, Sérgio. Eu estava numa empresa e eu falei, toda essa apresentação foi feita pela inteligência artificial e deu um pequeno problema no meu computador, aí um descrente lá falou assim, tá vendo? Olha aí, inteligência artificial. Eu falei, olha, é impressionante, né? Sempre vão ter os descrentes mesmo. Amigão, se atualiza, por favor, né? O que deu aqui foi o computador, não tem nada a ver com a inteligência artificial. Então, atualização é por estudo, por cursos, e o que é mais legal é você estar numa sala de aula com as mais variadas gerações. Agora, nesse fim de semana, eu vou dar um treinamento sobre liderando as gerações. Então, as pessoas que estarão lá, na sala de aula, eu vou ter as 4 gerações. E se eu não me atualizar, então é estudar mesmo, fazer cursos e fazer pós-graduação, fazer MBA, o que eu recomendo. Então, é assim que eu me atualizo. Depois você vai falar com o CEO, os caras são tremendamente formados, eles vão para a China, vão para a Alemanha, vão para a Europa, vão aos Estados Unidos. Se você não estiver atualizado, você não tem como falar com eles. Que bacana. E também podcasts hoje, que é uma forma, né, da gente se atualizar, e aqui as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, é uma forma de fazer um MBA gratuitamente. Mas isso é fantástico. E eu acho, Sérgio, quando você fala do teu podcast, eu trago à baila, assim, a parte da humildade. Quando a gente fala que uma pessoa é humilde, as pessoas já acham que é ombro caído e tal. Mas não tem humildade maior do que você pegar o teu conhecimento, como você está fazendo hoje, e trocar com as pessoas, você entregar o teu conhecimento. Então, no podcast, as pessoas estão ali de graça, né, entre aspas, mas elas estão ali dando o conhecimento delas. Então, eu tenho assistido muito dessas informações. Por quê? Eles dão insights interessantes, eles viram outras coisas, são pessoas das mais variadas gerações, alguns curiosos, né? Mas a grande maioria são pessoas super, super sérias, sem dizer agora que você tem possibilidade de ter treinamento de grandes universidades da Europa e dos Estados Unidos, te dando material para você estudar. Então, os podcasts, e principalmente o podcast, por gentileza, quem está nos ouvindo aqui, estejam sempre, porque as pessoas que vêm aqui também têm muito que compartilhar. Então, fazer
Essa pesquisa é importante. E, às vezes, nós usamos ele para discutir em sala de aula. Como é que você viu isso? Como é que foi a opinião? E, algumas vezes, eu convido as pessoas para vir nos meus treinamentos falar. E eles vêm. Acho que essa troca é legal. Mas uma das coisas que você falou é a humildade de você passar o seu conhecimento e também a humildade de aprender. Aí sim, você é um coach completo. Muito bom, sensacional. Inclusive, o CoachCast está num livro do professor José Nascimento, lá de Curitiba, um executivo que eu admiro muito, é meu amigo pessoal, e ele escreveu um livro em 100 dias, chama Top de Gestão, Mundo 6.0 é para lá que eu vou, já são 2 edições, e ele, gentilmente, gravamos um episódio antes dele escrever o livro, e ele colocou um QR Code para quem comprou o livro, ele assiste o episódio ou ouve o episódio. E isso é legal, você vê que essa interconexão. E, Ramiro, só tenho a te agradecer essa gentileza, esse tempo que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que vai agregar muito para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E deixo uma palavra final aqui para os nossos telespectadores. Muito bom. Sérgio, primeiro, muito obrigado. Participar com você aqui é uma honra. E a mensagem final é a seguinte, né? Depois que voa, a borboleta jamais volta a rastejar. Então, se você aprendeu alguma coisa, voe. Não guarde para você. Troque. Leve longe. Acho que essa mensagem eu adoro, né? E o que a gente faz, né, como coach é ajudar as pessoas a alçar voo. Mas daí é com elas. Então, essa é a mensagem final. Depois que você aprende a voar, você nunca mais rasteja. Grande Maravilha. abraço, Sérgio. Muito obrigado. Abração. E para quem quiser seguir o Ramiro, vai ficar aqui na descrição deste episódio o link lá com o LinkedIn do Ramiro. Vão lá, se conectem com ele, que com certeza ele vai adorar receber aí sua mensagem e trocar ideias com você também. Muito obrigado. Grande abraço, Sérgio. Abração. Abração. Tchau.